Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no mais um episódio do nosso Pode Falar Sério. Eu e a minha super amiga Christian. Como é que você tá, Christian? Oi, Mi. Hoje nós vamos receber minha grande amiga, Olha! Marcinha, né? Marcinha é um espetáculo de pessoa, uma mulher forte, iluminada, uma grande amiga, e eu tenho orgulho de participar da vida dela de várias fases. Que delícia! Então vamos conhecer meu. essa mulher. E assim, a gente teve um último podcast aqui, você lembra, né, Christian? Que veio a Mariana. E a gente falou que ela largou toda a carreira para ser mãe. Sim. Né? E aí hoje a gente vai falar de um tema diferente. Ao contrário disso, né? É aquela pessoa que é mãe, mas não largou a carreira, muito pelo contrário. Ela juntou um monte de coisa e está aqui a Márcia, né, Márcia, para explicar um pouco dessa vida, dessa rotina. Super vida, né? Me conta aí, conta pra gente como que é, quais são suas profissões aí, porque são várias que a gente já se perdeu. Fala, é melhor você explicar. Vamos lá. Bom, sou a Márcia Bongiovanni, fonoaudióloga há 25 anos e meu marido é otorrino. Nós nos conhecemos, ele estava no primeiro ano de residência, eu estava no último ano de faculdade, num curso de anatomia de cabeça e pescoço, bem romântico, né? Nossa. Muito romântico. E aí, entre indas e vindas assim da vida, nos casamos e nós tínhamos um sonho de termos uma clínica bastante especializada. Então, dentro da otorrino, cada um mais na sua área, e no caso da minha área, a audiologia. Então, dentro da fonoaudiologia, me dedico aos distúrbios da audição e do equilíbrio. E assim começamos, então, com bastante dificuldade, porque não tínhamos recursos financeiros, né? Vendemos a casa para poder investir na clínica. A Christian sempre me chamou de louca. Não, menina, você não tá entendendo. É a louca das reformas. A louca das reformas. Ela é pior que eu, porque eu olho pra parede, você começa a olhar pra parede assim, ela fala, ixi, Maria, não vai quebrar a parede. Ela vai lá e quebra. Quebra algum lugar. Isso, simples assim. E vou fazendo puxadinhos, entendeu? Entendi. E aí nós fomos crescendo e fui deixando um pouquinho, então levando a carreira, e também sempre dando aula, Brasil afora. E aí deixamos um pouquinho o lado a questão maternidade, né? A gente pensa que vai ter 20 anos para sempre. Não, a gente pensa que a gente é dona de tudo, que dá solução para tudo. É verdade. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Tá, então resumindo aí, você é fonoaudióloga, isso, empresária. Isso. Aí começamos a ter outros profissionais, comprar equipamentos. Quantos profissionais hoje você emprega? Hoje nós somos, tem 9 otorrinos conosco, 7 fonoaudiólogos, tem uma enfermeira, toda a parte de recepção, mais ou menos quase 30 colaboradores. Assim, meu Deus. Diretos e indiretos, né? E ainda você dá aula pelo Brasil afora. Aí damos aula, isso. Meu Deus, ainda tem filho e tem um marido. E você é mãe, você é esposa, e você é filha. Conta um pouco mais dessa vida. Então, assim, minha mãe é bastante ativa, comunicadora, então é uma pessoa que me ajuda muito também. Então, minha rede de apoio, a gente sabe que eu posso contar, né? O Lúcio também me ajuda bastante, então a gente divide bem as tarefas, né? A escola onde os meninos estudam, assim, eu também fico muito tranquila. Então, eu acho que, na realidade, é uma somatória. E algumas coisas, assim, sobrenaturais, né? Da gente exercer um pouquinho mais a generosidade, em deixar algumas coisas nossas para poder estar presente com eles. Então, 4:30 da tarde, parei tudo. 5 horas eu estou com eles. Com os filhos. E aí, eu que levo, vai para taekwondo, futebol, xadrez, né? Eu dava muita aula de final de semana, então parei também. Então, algumas coisas a gente tem que abdicar, abrir mão para poder prioridades, né? Uma hora prioriza a carreira, o casamento e a hora os filhos. Exatamente. Qual a idade dos seus filhos hoje? Eles estão com 10, o mais velho com 10 e o caçula com... Caçula não, porque depois teve 2. O Luigi com 6. 6 e 10. 6 e 10. Então você consegue... Eles já estão agora numa idade, principalmente o Lorenzo, né, numa idade um pouco mais, assim, independente. O Luigi ainda precisa de bastante atenção ali, mas... é isso. No fim, assim, você diminuiu as suas cargas horárias, mas você não largou nada, muito pelo contrário, pelo jeito você
agregou mais coisas, né? E no momento em que eu agreguei, eu consegui soltar. Então, hoje eu tenho, por exemplo, as fonos da equipe, elas fazem o que eu fazia. Então, o que eu não conseguiria dar conta no dia, então eu tenho braços, e são graças a esses braços que eu consigo daí ter mais tempo e mais qualidade com eles, né? Ainda alguns desafios são difíceis para mim, né? Então, atividade física é um ponto que eu ainda não consegui organizar, mas eu procuro colocar no meu dia um cronograma diário. A minha vida, assim, mais... um plano de vida, né? Então, assim, um plano de vida. Então, o meu momento de oração, o meu momento com os meninos, o meu momento na clínica, o meu momento eu tenho com a minha mãe também, né? Da gente tentar organizar. Então, como eu tenho agora esses braços, né? Eu tô com uma equipe muito, muito boa. Então, eu consigo estar aqui agora com vocês, por exemplo, nesse momento gostoso. E eu sei que o consultório não está à deriva. Eu sei que tem gente que está executando e fazendo com esmero da mesma forma que eu faria. Então, assim, eu quero essa chancela. Não, olha, é a equipe da Márcia. O segredo, eu acho que é a gente saber delegar. Total. Tem que saber delegar. Porque, assim, a Márcia é muito igual a mim, sabe? A gente... Centralizadora. Centralizadora. Total. E a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E eu tenho muita dificuldade. Eu ainda não consegui achar alguém assim. Você conseguiu delegar? Isso. Não, deleguei algumas coisas, sim. Mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Mas isso pra gente. Você se tornou uma ótima líder. Sim. Né? Sim. Porque você tem uma equipe toda... Mas só Deus sabe o que passou já, né? Exatamente. Jesus amado. Já. Nossa Senhora. Já. É um preço que você paga. Então, hoje, por exemplo, eu também tenho uma equipe que me ajuda a coordenar. Hoje eu tenho uma fono coordenadora, por exemplo. Então, que é o braço direito, me ajuda a treinar as outras meninas, entendeu? Então, a gente tem todo agora já um cronograma. Então, vou contratar um novo profissional, uma nova fonoaudióloga. Já tem experiência, não tem experiência? Ela vai ser trainee, é júnior, é cargo pleno. Ela está onde hoje? Vou treinar ela para chegar aqui. Então a gente vai galgando. Na verdade, se olhar, falar, nossa, funciona perfeitamente, é fácil, delega, funciona. Mas para chegar nisso tudo foi uma caminhada muito longa. Muito longa. E como a Cristian sabe o quão exigente eu sou. Então eu sei que trabalhar comigo também não é muito fácil. Mas tem que ser, gente. Eu sou bastante, o meu nome. Quanto tempo tem a sua clínica? 20 anos. 20 anos? 22! 22 anos. 22 anos agora em 2024. 22 anos. E você dá aula? Dá aula do quê? Eu sou preceptora em medicina da PUC, então os internos passam conosco lá na clínica toda semana. Que legal. Os residentes da Otorrino e da Neuro sempre estão pedindo pra gente também dar aula. Hoje mesmo estava no HU de manhã, falando com os otorrinos, com os residentes da Otorrino. E aí tem as especializações, agora com online, facilita muito, não preciso ficar viajando presencial mais, né? Então, especializações na área de audiologia, eletrofisiologia da audição. Agora em setembro vai ter o Mundial de Audiologia lá em Paris. Você vai pra lá? Vou pra lá. Ai, que delícia! Aí vai ser uma... Eu também vou. Aí, ó. No mesmo? Você vai em maio. Maio. Acho que eu vou estudar ouvido. Não, mas... O negócio é periquita, gente. São os ouvidos. Mas podemos ir juntas e aí depois passear. Então, é isso que eu imaginei, Mas nós vamos agora em maio. Só as meninas. Only girls. Only girls. Only girls. Eu dava aula de inglês também. Então teve uma época... tinha tempo. Aí você arranjava uma aula de inglês pra dar. Porque, Então, no começo eu dava aula de inglês, a clínica, aí depois não deu, né? Mas... E uma das coisas que a gente comentou nesse outro podcast é que não é só o tempo com os filhos, mas é a qualidade que se tem com eles, né? Então, a Christian acho que conhece muito mais, já, né, momentos da vida, fases da sua vida, e já falou isso, né? De como você conseguiu tudo isso, né? De criar muito bem esses meninos. Como é que você dá conta, afinal de contas? Me conta aí o segredo pra gente. Como você dá conta de mãe, esposa, filho e amiga, porque essa amiga torra o saco pra sair dançar. Isso, e a gente sai pra dançar. Sai pra dançar.
né? Saímos ainda pra dançar. Ainda sobra esse tempo. Girls Night. Tempo é uma coisa variável. Isso. Ele não existe. Ele não existe. Exatamente. A questão é a prioridade que você dá a certas coisas. Exato. Eu acho que é ter essa... Exato. É você colocar essa rotina, né? Exatamente. Então, e é importante ter esse tempo com as amigas, né? Só as Only Girls. Depois, com os meninos. Eu tenho o meu momento, por exemplo, só com o Lorenzo, às quintas-feiras à tarde. É o meu momento com ele. Então, eu paro tudo, fico só com ele. Que legal. É bem legal. Com o Luigi é um pouco mais difícil por conta da carga horária dele no Navegantes. Mas também, no final de semana, tem coisas que aí o Lorenzo faz com o Lúcio e eu fico com o Luigi. Alguns momentos, eu com os dois. Alguns momentos eu falo, Lúcio, é você com os meninos? Você que leva, vai. Eu já vi, eu tenho uma aluna que também faz a mesma coisa. Assim, eu acho muito interessante essa dinâmica, né? De ser só pai, só mãe, de ser com um filho, de ser com outro. Acho que você aprende e ensina diferente, né? É gostoso isso, é muito legal. Porque cada um é de um jeito, tem uma personalidade. Então, você entender, tocar no coração dele ali, né? O que ele tá precisando. Então, entender também as formas de amor. Então, o Lorenzo é tempo de qualidade. Ele é uma criança que ele gosta de ficar sozinho, mas o tempo que ele tem comigo, ele quer exclusividade. Então, eu tenho esse tempo às quintas para ele. O Luigi já é um pouquinho diferente. Ele quer que eu esteja presente, mas não importa se eu posso estar eu com o Lorenzo e o Lúcio, ou eu e o Lorenzo e ele. Ele não se importa. O Lorenzo não, ele quer eu e ele, entendeu? E ele é assim com tudo. Na aula de xadrez, o professor é dele, então ele quer o professor o tempo de qualidade. E o Luigi? O Luigi é mais a questão do toque. Então, é palavra de afirmação e toque. Parabéns, Luigi, você foi super bem. Então, ele gosta de abraçar, de apertar, a gente faz a fada do beijo. E agora você vai explicar de onde você tirou tempo de qualidade, toque e afeto, de onde você aprendeu tudo isso? Conta pra gente. Aí eu fiz até um curso de mães, né? Fiz um curso de mães, tem que fazer, né? Também, lá no Navegantes? Fiz o Navegantes, depois a minha irmã me passou uma que eu amei para entender os temperamentos, da Adriana de Abreu, e fiz falando dos temperamentos de cada filho, os temperamentos do pai, como lidar com cada temperamento. E aí eu li um livro fantástico que chama As 5 Linguagens do Amor. Esse eu li também. E tem um, inclusive, que é só para crianças. Eu vou ver se só para crianças. Então, assim, nossa, você vai lendo, você fala, nossa, o fulano é assim. E aí, não sabia que tinha para criança, não? Para crianças. Então, assim, as palavras que você vai falar para ele, como que você vai... E aí você aproxima, né? Então, aquele momento é um momento rico, único. E essas 5 linguagens do amor eu aconselho para todos, não só para filhos. Porque para relacionamento, para amizade, para parte profissional. É bem interessante. É muito legal. E outra coisa que eu estudei que eu amei, foi para mim também um divisor de águas, foi o Enneagrama, que são as personalidades. Que mais ou menos como nos temperamentos ali, né? Explica um pouquinho o que é Enneagrama pra gente. São as personalidades. Você fez? Não, é a irmã Catarina aqui de Londrina que trouxe. Eu não sei. É maravilhoso. Então, são as personalidades. Ele vai dividir em 3 áreas: coração, ventre e razão. E aí, são 9 tipos. E dentro desses 9 tipos, é um círculo, né? Então, você tem as asas que podem te influenciar. Então, os tipo coração, 2, 3 e 4. Eles vão ter mais ou menos a mesma característica, mas com algumas diferenças. E cada um desses tipos tem um vício dominante. Então, o 2, o vício dominante é o orgulho. Então, como que eu vou combater o orgulho? Qual é a virtude que vai combater o orgulho? O 3 vai ter um outro vício e assim por diante. Aí vão ter os temperamentos mais razão, 5, 6 e 7, e os temperamentos mais ventrais, que é o 8, 9 e 1. Então, assim, é muito, muito bacana. Para chegar nisso, você responde um questionário e dá essas notas, seria isso? Isso. Mas o ideal é você ter um profissional, acho que te orientando, porque às vezes pode confundir, sabe? É um curso, então? Eu fiz o curso. Eu fiz o curso. Aí no curso, foi um final de semana. Você aprende... Isso. Essas características dos outros, isso. A primeira vez que eu ouvi falar do Enneagrama na vida, eu fiz um MBA pela FGV, e aí
teve um professor falando de gestão de pessoas, a aula era de gestão de pessoas. E nessa aula, o professor falou do Enneag Business, utilizando o Enneagrama na área corporativa. E aí fizemos ali os testes, tá? Falei, gente, que legal esse negócio. Então, assim, aquilo que você falou, estende, não é só para a área corporativa, mas para os relacionamentos como um todo. Daí você usou com seus filhos, com seu marido, enfim. Exatamente. Muito interessante. Então, porque daí você sabe aquilo que move a pessoa, entendeu? Então, por exemplo, o número 1, ele é aquele que gosta de estar certo. Ele é o que tem razão. Ele é extremamente correto, não tem plano B, não é muito maleável. Então, por exemplo, a minha gerente geral, ela é número 1, super corretinha. Não, se é assim, não dá pra mijar fora do pinico, entendeu? Aí, então, às vezes eu quero alguma coisa, tal. Falo, Lucimar, você tem razão. A hora que eu falei, você tem razão, ela já ganhou. Entendeu? Porque é a palavrinha mágica, né, ali, sabe? Então, os temperamentos, o enneagrama aí ajuda. Então, com cada filho, você estava falando, a maneira que eu corrijo é completamente diferente do outro. Não tem jeito. Nossa, eu vou fazer esse curso já. Você vai amar, de verdade, super recomendo. É incrível, imagina. Incrível. Cada aluno que eu atendo, Você, né, como personal, eu vou poder direcionar muito melhor. Com certeza. Né? Aí, ó. Viu? Com certeza. Influenciar pessoas, né? Influenciar pessoas. Por exemplo, na minha equipe, então assim, eu tenho aquela fonoaudióloga que ela é processos. Ela gosta de tudo muito certinho, processos, mas outras questões, se eu colocá-la em uma outra área, por exemplo, ela não vai se sentir confortável. Então eu consigo direcionar. Você pega o melhor de cada, para ele poder se sobressair, no caso, né? Isso. E se sentir bem, né? E aí você sempre vai ter o melhor. Por isso que a equipe roda tão bem na sua empresa. Por isso que seu casamento flui. Por isso que seus filhos. Porque você é uma super mulher. Mas marromeno, como diz meu filho mais velho. Né? Porque assim... Mas é um esforço diário. Com certeza. É um esforço. Você procurou tudo isso. É um esforço diário. E assim, a direção espiritual ajuda muito também. Né? Então a gente sempre tá falhando, escorrega, porque eu tenho a minha personalidade, os meus vícios, né? Os meus temores, meus monstros. Então lidar às vezes, né? Face to face assim, você fala, nossa senhora. Então eu acho que ter esse propósito de vida, encarar como missão mesmo. Tá? A missão de ser mãe, a missão como fonoaudióloga para o meu próximo, fazer o meu melhor. Minha missão como filha, né? A minha mãe que me ajuda muito. Ela operou agora de catarata, fez um olho, depois fez o outro, não conseguia, agora que começou a dirigir, então ela pega e leva para mim os meninos, eu atraso ela. Então, assim, são redes de apoio que sozinha, imagina, eu jamais daria conta, não. Tem que ter. Não. E no começo de falar assim, nossa, eu tô deixando meu filho tão pequenininho, porque ele fica um dia todo na escola. Ah, tá. Nossa, Márcia, você deixa o dia todo na escola? Deixa, eles vão felizes e eu também. Não, né? Mas eu também. Então, assim, porque quando volta... Mas quando você está, é um tempo de muita qualidade, né? Exato. E aí, o fato de você fazer todos esses estudos, esses cursos, você também se conhece, se autoconhece. Isso. Que é a partir daí que eu acho que é toda essa movimentação que você consegue. Porque você tá bem com você mesmo. Porque eu tô bem. Você tá bem com você. Isso é fundamental. Porque a pior coisa que tem é você colocar teu filho na escola o dia inteiro e ficar sofrendo, vendo fantasma onde não tem. Aí vira um inferno, você não consegue fazer. Você não. Né? Não então, é porque funciona para um, vai funcionar para o outro, né? Eu acho que cada um... E às vezes a pessoa não tem condições de ter essa rede de apoio. Sim. Entendeu? Eu tive uma das minhas fonos, quando ela engravidou, a mãe dela mora fora, a sogra falecida, e ela já tinha falado, Márcia, eu vou ter que parar, não vou conseguir voltar e levar as duas coisas, né? Então a gente já estava bem tranquila e consciente que ia ser assim. Quando ela ganhou o neném, ela resolveu voltar. E ela voltou com tudo. É assim, a Fernanda é uma outra super mulher, que eu falo, nossa, ela não tem, a mãe mora fora, né, o esposo também viaja porque faz a parte de eventos, então monta aqueles estúdios em eventos e tal, então ele viaja muito, mas o sogro ajuda, agora com a escola, e ela
conseguiu levar super bem. Não, e ela foi, inclusive, falou, Márcia, eu preciso votar, senão eu vou enlouquecer. Nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu uma mulher que empreendeu e superou tudo isso e mudou a vida dela, né? Mas é difícil. Então, mas é muito difícil. É um E não preço tem, tem certo e errado. Aquela que decidiu parar ou que precisou. É o que foi melhor pra você. Exatamente. Exato. Às vezes ela precisou. Eu não queria, mas naquele momento eu não tive outra opção, né? E você estar bem, você levar com leveza, com amor, com gratidão nas condições que você tem. Sim. Então é você fazer bem feito com aquilo que você tem para o momento. É isso que eu tenho para hoje, né? E eu dei o meu melhor. Não ficar remoendo. Ai, se eu tivesse feito isso. Ai, se eu fizesse isso. Entendeu? É viver o presente. É viver não ficar, o presente. Remoendo coisas que você deveria ter feito. Ou fez que faria diferente. Na verdade, entendeu? O resumo não existe certo, não existe errado. Não. Né? Existe o que cabe a cada um. E a realidade de cada um. Realidade de cada um. E assim, foi um prazer, Márcia. Ai, eu adorei. Conhecer um pouco da sua história. Um pouquinho, porque ela é muito ampla, né, Cristian? Eu adorei. Sim. Muito obrigada por trazer. É uma pessoa maravilhosa. Ela acompanhou a minha trajetória pessoal, profissional, como mãe, ela sabe das minhas dores, né? Mas assim, e sabe literalmente das minhas dores também, porque ela me operou da endometriose. Então ela sabe literalmente todas as dores. Das dores físicas e emocionais. Mas então, assim, que delícia. Nossa, de verdade, gratidão. Te amo, Cristian. Te amo. E na verdade, o Pode Fala Sério é exatamente para isso, né? Para trazer isso, para trazer esse momento, esse propósito, esse aprendizado para todo mundo. E ajudar outras pessoas. Né? Estimular essa... Porque, às vezes, o que a gente vê? É difícil, né, Márcia? Putz, eles cobram muita gente como mulher profissional. E a gente já chega no lugar com aquele preconceito. Vai ser mãe, vai parar de trabalhar, não vai dedicar, não vai poder ir em tal lugar, entendeu? Então, a gente sofre muito isso. E, graças a Deus, que a gente teve uma estrutura emocional, física, né? E tudo mais, para dar conta disso aí. E tem muitas mulheres que estão perdidas e acho que isso acontece com elas que não conseguem ver a luz no fundo do túnel. E eu acho que o mais... voltando naquilo, vocês estavam de bem com vocês mesmos. Sim. E eu acho que daí surgiu tudo isso, né? Então, mais ou menos. Bem, a gente faz de conta que tá, né? Mas não entrega a peteca, né? Não, tamo lá, firme e forte. Morrendo. Mas estamos lá firme e forte. Foi ótimo. Uma coisa que antes eu me culpava muito era assim, vou ter um filho, o paciente está precisando de mim e eu vou ter que sair e falar no... Eu sofria muito. O que eu faço, né? Um dilema ético. Você sofre se deixar o teu filho, você sofre se deixar o paciente. Não, mas era assim, surreal mesmo. Dói. Tanto de um lado quanto do outro, tá? Sim. E hoje eu consigo dizer não pro meu filho quando eu preciso e não pro paciente quando eu preciso. Sim. Olha que evolução. Sim, nossa, mas é difícil, mas olha, isso é autoconhecimento, ter uma rotina e a direção espiritual. E um divisor de águas. É um divisor de águas. Gente, olha... Botar limite é um divisor. Mas um limite, sabe em quem? Não é em ninguém, é na gente. Olha, fechamos agora nosso Pode Falar Sério com chave de ouro, gente. Comente, compartilhe essa história maravilhosa, que foi um prazer. Márcia, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Obrigada. Cristian, muito obrigada por estar mais uma vez aqui comigo. Gente, dupla dinâmica. Até mais.